fucking fights back. Mas o primeiro tempo, se não foi o pior que eu vi do Flamengo na temporada, esteve entre os piores. Por exemplo, o Flamengo na semifinal do Mundial, quando foi eliminado, jogou bem melhor do que jogou contra o Volta Redonda no primeiro tempo do jogo de hoje. Então, a experiência não funcionou. E a simples entrada do Everton Ribeiro, que junto com a Arrascaeta tem muita capacidade de construção, e aí eu posso lembrar do lance do primeiro gol, eu posso lembrar, por exemplo, de gol contra o Palmeiras, né, marcado na final da Supercopa. O Everton Ribeiro não está jogando mal. A questão é como vai montar um time equilibrado. Com a bola e sem a bola. Capaz de fazer ambas as coisas bem. Ele sabe que é uma aposta do Vitor Pereira para mudar a equipe e ele foi para o banco. Então, quando ele entra no segundo tempo também, ele sente a obrigação. Fala, eu preciso mostrar que eu sou importante nesse time, que não vou ser eu a opção para ir para o banco de reservas. Ele tem um elenco, para o padrão sul-americano, estelar. É um elenco, gosto de falar sempre, é um elenco padrão Bayern de Munique dentro da Alemanha, se comparado ao Flamengo dentro da América do Sul. Estou falando que o Flamengo tem um elenco do nível do elenco do Bayern de Munique. Só que ele precisa arrumar soluções coletivas para esse elenco. E isso é um problema, por quê? O Gabigol decide campeonatos e está fazendo muitos gols. O Pedro está jogando demais. Fez gol no Mundial, gol de calcanhar na Supercopa. Mais um gol no final também. Tá jogando E deu um corta-luz para um dos gols. E deu um corta-luz. Às vezes é isso, o cara não joga bem, um cara como o Pedro, mas faz um corta-luz maravilhoso, faz um gol no final. E o não jogar bem tem muito a ver com aquilo que o Flamengo não fez no primeiro tempo. Porque a bola precisa chegar, passar por ele mais vezes para ele poder construir. Então temos dois jogadores ali que têm sido decisivos. Tem o Arrascaeta, que é um construtor de alto nível, e o Everton Ribeiro, que também é. E tem o Gerson, que foi contratado por uma fortuna. Uhum. Ele não tem ainda a maneira de encaixar esses jogadores todos. Não tem. Não tem ainda. E se ele quiser tornar o time mais técnico possível, ele vai ter que encaixar. Aí, eu tenho que lembrar do Flamengo do Jorge Jesus, que era diferente, porque tinha o Bruno Henrique, que fazia um lado esquerdo do centroavante, porque o que era o Flamengo do Jorge Jesus? Era o Arão jogando como o marcador da equipe, o Gerson vinha por dentro, era o segundo jogador de meio campo. O Arrascaeta saía da esquerda para construir, ou vinha por dentro, quando o Bruno Henrique via para ser um centroavante, fazia ou ponta ou centroavante, o Arrascaeta abria por aquele lado, ou o Gerson, e o Gabigol girava, e não se achava. Os adversários não achavam o time do Flamengo. Então, o torcedor do Flamengo tem na cabeça a ideia de que é possível jogar assim, apesar do Bruno Henrique ser muito diferente do Pedro. E o Coringa, o Gerson, voltou não longe deste Gerson de 2019, né? Mas o time coletivamente também está longe daquele. Então, eu acho que é preciso dar tempo ao Gerson, dar tempo ao treinador, mas eu tenho dúvida se ele vai conseguir fazer o jogo que ele quer, porque o jogo que ele fala, que ele gosta, o jogo a partir de pressão e saída de bola com intensidade, de muita troca de passe, de jogadores alternando posições rapidamente, é um jogo que demora para ser preparado. Será e me parece que o Flamengo, com essa final que tem agora contra o Del Valle, clássicos de sequência, depois já vem Campeonato Brasileiro, eu não sei se os resultados vão ser satisfatórios e o futebol mais ainda, para dar ao treinador esse tempo. Temos alguns números sobre Gabriel Barbosa, o Gabigol. Por exemplo, sabia que hoje foi só o 5º pênalti perdido pelo Gabigol desde que ele chegou ao Flamengo? Foram 42 pênaltis cobrados desde que chegou, né, ao rubro-negro e 37 gols. Um aproveitamento de 88%, não é pouco não. Então, primeiro que um goleiro defendeu. Primeira vez que um goleiro defende um pênalti do Gabigol, porque os outros ele tinha chutado 3 vezes na trave e uma vez para fora. Portanto, o goleiro do Volta Redonda foi o primeiro a defender um pênalti cobrado pelo Gabriel Barbosa, o Gabigol. Parabéns ao Vinícius Dias. Outra coisa importante relacionada ao artilheiro do Flamengo, né? Não na temporada, que o artilheiro é o Pedro, mas um artilheiro histórico aí do Flamengo, que ele se junta a um seleto grupo. Ele está agora entre os 10 maiores artilheiros da história do Flamengo. Ele chegou a 142 gols. E agora ele está atrás só de Zico, Dida, Henrique, Pirilo, Romário, Jabas, Leônidas da Silva, Bebeto, Zizinho, e está empatado com o Índio, os dois com 142 gols. Vai fazendo cada vez mais história, colocando o seu nome na cabeça, no imaginário, no coração do torcedor do Flamengo. O Gabigol é o grande símbolo, grande ídolo, grande símbolo, ídolo de criança, ídolo de gente de todas as gerações, de um time que é evidente que a presença do Mundial nos anos 80 e é o que aquele time representou, mas a segunda geração
mais vitoriosa da história do Flamengo, o segundo período da história do Flamengo mais vitorioso, muito próximo em termos de número de conquistas do que foi o grandioso time de 80. Exato. E para ele isso é bom e ruim, né? Eu costumo dizer, uma vez teve uma discussão dessa, eu falava, isso é bom para o Gabigol, porque ele está jogando um time bom, que produz muito e que dá a chance ao atacante de fazer muitos gols. Mas é ruim porque tem muitos outros jogadores que fazem muitos gols. Né? Então, assim, vai ter bola que vai cair para o Pedro e o Pedro vai guardar. O Gabigol não é o centro da jogada do Flamengo. Ele é um cara a mais ali que participa das ações de frente, que ajuda a consagrar companheiro, que serve o Pedro inúmeras vezes, ou outros jogadores que possam aparecer. Mas ele usufrui muito bem nesse momento. Eu acho que é determinante para ele ter números tão bons o fato do Flamengo montar times tão bons. Né? E acho que ele vai lá, vai mais. Sabe um outro dado do espião estatístico, mais um do espião estatístico. Entre os times da Série A, sabe quem é o artilheiro até aqui na temporada? Na temporada, o Gabigol tem 9 gols, o Pedro tem 10, né? Pedro tem 10. Pedro é o artilheiro até agora com 10, Gabigol tem 9. Pablo do Atlético Paranaense, Luiz Soares do Grêmio já marcaram 7 vezes. O Pedro Henrique e o Hulk, Pedro Henrique do Inter, o Hulk do Galo, marcaram 6 vezes até aqui. Acho que teremos uma boa briga pela artilharia do Campeonato Brasileiro nessa temporada 2023, que promete, hein? Teremos um grande campeonato brasileiro, pelo visto, né? Porque temos fartura de centroavante. Exatamente. Só uma coisa sobre o Gabigol também, que a gente sempre comenta quando vem esses números, né? A gente está vivendo também um novo momento no futebol brasileiro. A gente fala isso muito quando aparecem esses recordes de Libertadores, novo artilheiro brasileiro em Libertadores, melhor campanha. Eles jogam muito mais, né? A gente tem esses times economicamente mais fortes do Brasil, hoje eles têm algo que antigamente não acontecia. As conquistas no Brasil, elas eram quase sempre seguidas por desmanches. Sim. Hoje eles têm estabilidade nas suas formações base, né? Há 10 anos atrás, o Gabigol 19 não ficaria no Brasil, de jeito nenhum. De jeito ele nenhum. já está aí há 5 anos e vai progredir ainda. Por isso que eu acho que ele vai subir nessa tabela. Não vejo o Gabigol saindo do Flamengo no curto prazo e vejo o Flamengo mantendo times fortes para que ele siga com marcas tão fortes. Né? É impressionante a importância cada vez maior de Gabigol no contexto do Flamengo. Ele é cada vez mais ídolo, ele é cada vez mais referência, ele agora veste uma camisa de um peso incalculável, que é a 10 de Zico para tudo. Ele veste essa camisa. E ele incorporou bem isso, hein? Ele realmente incorporou o príncipe rubro-negro. Ele está muito bem. Se não vai na técnica, vai na raça, vai na entrega, vai no empenho. E ele é um grande atacante. Quando ele tem chance, ele vai lá e faz. Aliás, uma marca histórica. Gabigol igualou hoje, com os 2 gols que fez, Índio se tornou o 10º maior artilheiro da história do Flamengo. 142 gols. 142 gols. Minha gente, nós estamos em fevereiro de 2023. Ele chegou ao Flamengo em janeiro de 2019. Além de conquistar 11 títulos, ele tem 142 gols com a camisa do Flamengo. Pelo amor de Zico! O que é isso? E um detalhe, ele tem 26 anos. Até onde pode chegar Gabigol na história do Flamengo, hein? O céu é o limite. Ele está aí, está com tudo, cada vez mais identificado. Sensacional a partida do Gabigol, que foi escolhido, né, como o melhor jogador em campo hoje lá na vitória do Flamengo diante do Volta Redonda por 3-1.